Olá pessoal, me chamo Paulo Bastos, sou advogado do Núcleo Empresarial e Trabalhista do Coelho Bastos e Marques Advogados Associados. Bom, dando seguimento ao que já foi dito sobre a LGPD, trataremos sobre os princípios agora. Mas antes de entrarmos aos princípios, precisamos entender o que é um princípio legal, né? Toda lei ela precisa ter uma base para que tenha a sua finalidade, o seu tratamento, a que se destina, ao que se presta. Então, para isso, são necessários princípios. E no caso da LGPD, não é diferente, tanto não é, que eles experimentam colocar no seu artigo 6º, de forma taxativa, todos os princípios que nortearam a criação dessa lei, né? Então ele parte primeiro do seu princípio da finalidade, né? Especifica esse tratamento desses dados, então a finalidade ele precisa ser especificada, precisa ser expressada, precisa ser explícito ao titular daquele dado. Então o titular daquele dado ele precisa saber exatamente para que se destina, qual é o final, qual é a finalidade daquele tratamento daquele dado, né? Da colheita daqueles dados, certo? Dando continuidade, já no seu inciso segundo, ele vem para o princípio da adequação. O princípio da adequação, ele possui a finalidade previamente acordada e divulgada. O que quer dizer isso? Significa dizer que antes mesmo daquele dado ser coletado, ser tratado, o titular daquele dado ele precisa saber previamente, ou seja, antes mesmo de assinar, de ter a concordância com aquele tratamento dos seus dados, sejam eles dados sensíveis, ou sejam os dados aqui já ditos também, muitas vezes, saber o porquê, né? Está sendo coletado aqueles dados, está sendo tratado aqueles dados, e precisa ser divulgado para ele, para que ele tenha total conhecimento. Já no seu inciso terceiro, vamos para o princípio da necessidade do tratamento daqueles dados, que é limitado ao uso dos seus dados àquele para alcançar a finalidade inicial. Ou seja, qual era a necessidade de coletar aqueles dados e de tratar aqueles dados, certo? Então ele vai estar abarcado pelo princípio da necessidade do seguinte: foi necessário coletar os seus dados para a finalidade X, seja numa contratação para um emprego, seja numa entrevista. Bom, a que se presta? Qual é a necessidade de ter aqueles dados em mãos para processamento e tratamento? O outro princípio, logo em seguida, é do acesso livre, fácil e gratuito às pessoas que estão sendo tratadas aqueles dados, né? Então, o que é que acontece? A pessoa que está tendo tratado seus dados, que é o mais interessado, que é o titular, ele precisa ter livre acesso ao conhecimento dos dados que estão sendo tratados, dos seus dados. E isso não pode ser cobrado em momento algum. Ele precisa saber que os dados que estão sendo tratados, os seus dados, eles estão ali a seu acesso a qualquer tempo e de forma gratuita. Logo em seguida, temos a qualidade dos dados, do tratamento dos dados, deixando-os exatos e atualizados, segundo a real necessidade do tratamento. Então aqui a gente já está tratando novamente sobre a questão também da necessidade e de que aqueles dados precisam estar atualizados conforme aqueles que os entrega, né? Então o titular dos dados entrega aqueles dados atualizados ou entrega aqueles dados e eles só poderão ser atualizados mediante expressa vontade daquele que os entregou e que é titular desses dados, né? Aquela pessoa física. Logo em seguida, temos também o princípio da transparência do tratamento dos dados ao titular, com informações claras e acessíveis. Ele remonta também ao princípio daquele acesso livre. É basicamente a mesma coisa, porém, ele diz o seguinte: esse acesso de informações claras e de forma muito bem acessível, ele deve estar transparente e não pode restar dúvidas sobre aquele tratamento de dados para o titular. Então o titular ele não pode haver dúvidas sobre quais informações dele estão ali constantes naquele banco de dados, naquele currículo, naquele tratamento, enfim, estão disponíveis para aquele que os coleta, certo? Temos também o princípio da segurança. No princípio da segurança, ele visa coibir, né, acidentes com aqueles dados ou atos ilícitos como a própria invasão de dados, destruição e perda. Então, assim, o princípio da segurança, ele, pelo próprio nome, ele visa assegurar aqueles dados de uma forma correta para que não se perca, não seja vendido, extraviado, excluído, sem a sua necessidade ou sem seu prévio consentimento. Passemos então ao princípio da prevenção.
do tratamento de dados contra os dados do titular e dos demais envolvidos. Então, o próprio princípio já traz em seu nome a ideia da prevenção, certo? A ideia de prevenir. Então, deve ser dado o cuidado no tratamento desses dados desde o início, no meio, ao fim, para que se previna eventuais acidentes, até mesmo eventuais ilícitos. Tá? Passamos agora, então, ao princípio da não discriminação. O princípio da não discriminação, ele visa não permitir atos ilícitos e abusivos. Muitas vezes, aqui já se remonta à ideia dos atos discriminatórios, né? Seja por questões religiosas, questão de crença, no caso, questões sexuais, de orientações sexuais, enfim, coisas que já sabemos, são públicas e notórias, que ocorrem no nosso cotidiano, infelizmente. Passamos, então, ao último princípio, que é o princípio da responsabilização do agente que trata desses dados. Ele é obrigado a demonstrar a eficácia das medidas tratadas, ou seja, ele é o último princípio de uma forma proposital, porque ele vem abarcando todos os outros princípios para que se justifique a utilidade desses princípios e para que se cuide, para que se previna os acidentes, os ilícitos com os dados, para que se preserve a transparência desses dados, para que se tenha a finalidade desses dados, para que se adeque, para que se tenha a necessidade, se demonstre o acesso livre, a qualidade no tratamento dos dados. Então, a responsabilização, ela vem justamente para dizer o seguinte: aquele que trata os dados, ele é responsável pelos atos. Então, quando você traz o princípio da responsabilização, você está dizendo que ele é obrigado a demonstrar a eficácia das medidas. Todas essas outras já é elencado em outros princípios.